Olá, colegas. Nesta apresentação estaremos falando sobre sistemas especialistas, ou simplesmente SE. Para tanto, seguiremos o seguinte roteiro. Veremos conceitos, vantagens, estrutura do sistema especialista, aplicabilidade e alguns problemas ou limitações. Conceito. Qual o conceito de sistema especialista? O sistema especialista é um paradigma da inteligência computacional que emula o comportamento de especialista humano. Mas o que é um especialista? O que vem a ser a pessoa do especialista? O especialista é a pessoa que se consagra com particular interesse e cuidado a certo estudo, tendo a capacidade de resolver problemas difíceis, explicar resultados obtidos, aprender, reestruturar o conhecimento e determinar suas características relevantes. Porém, os sistemas especialistas, eles apresentam em relação aos especialistas humanos as seguintes vantagens: disponibilidade a qualquer tempo, quando você precisa, ele está ali. Ausência de fadiga, ele não se cansa. Quantas vezes você quiser usá-lo, você poderá. Ausência de incompatibilidade pessoal e, além do mais, diminui os custos e é uma tecnologia portável a outros ramos do conhecimento. Estrutura, ou seja, os componentes dos sistemas especialistas. A estrutura geral de um sistema especialista apresenta 3 elementos fundamentais: uma base de conhecimento, um motor de inferência e uma interface com usuários. Vamos ver cada um deles separadamente. A base de conhecimento. O que vem a ser a base de conhecimento? A ideia de base de conhecimento perpassa a ideia de um simples banco de dados, contendo dados, arquivos ou registros. Corresponde ao conhecimento dos especialistas humanos. Por isso, é composto de regras, fatos e heurística de busca. O uso das heurísticas permite que a cada informação incluída no processo de inferência, o espaço de busca seja reduzido, minimizando a distância entre o problema e a solução. Além disso, a flexibilidade de inserção de novos conhecimentos na base, por meio de inclusão de novas regras, permite ao sistema aprender cada vez mais sobre o domínio do problema. Entretanto, carece de um sistema de refinamento de banco de regras, no intuito de adicionar e retirar regras sem alteração da lógica global do sistema. Normalmente, o conhecimento é formalizado na forma de regras de produção que podem facilmente ser reunidas em uma árvore de decisão. As árvores de decisão são grafos acíclicos que organizam a informação de maneira compacta e podem ser utilizadas para classificar novas informações. Após a montagem da árvore de decisão, regras de produção podem ser extraídas considerando o trajeto do nó raiz até os nós folhas das árvores. Outro componente da estrutura dos sistemas especialistas é o motor de inferência. O motor de inferência é o núcleo do sistema especialista. É onde os fatos, regras e heurísticas são processados para a obtenção da solução do problema. Geralmente, o motor de inferência realiza uma combinação de procedimentos e raciocínios que se processam de forma regressiva e progressiva. Vamos ver cada uma delas? Na forma de raciocínio progressivo, as informações são fornecidas ao sistema pelo usuário, que com suas respostas estimula o desencadeamento de processo de busca. Navegando através da base de conhecimento, procurando pelos fatos, regras e heurísticas que melhor se aplicam a cada situação. Já o modelo de raciocínio regressivo, os procedimentos de inferência funcionam de uma forma inversa. O sistema parte de uma opinião conclusiva sobre o assunto, podendo ser inclusive oriunda do próprio usuário, e inicia uma pesquisa pelas informações por meio de regras e fatos de base de conhecimento. Assim,
O motor de inferência é o nosso processador, é um sistema especialista que confronta os fatos contidos na memória de trabalho com os conhecimentos de domínio contidos na base de conhecimento, e assim poder tirar conclusões sobre o problema, e dando assim a melhor solução. A última parte, a interface com o usuário, ela é a nossa porta de comunicação. Talvez a interface com o usuário seja parte do sistema especialista que leve mais tempo de planejamento e implantação. Isso se deve pelo fato de ser a porta de comunicação entre o sistema e o usuário. É onde e por onde são apresentados ao sistema o problema com suas particularidades, as informações para encadear a busca por solução e os objetivos. Uma interface flexível viabiliza a recuperação do caminho percorrido pelo sistema para solucionar o problema. Isso é muito importante na implementação do processo de explanação, que consiste na explicação, quando requerida pelo usuário, de quais foram os caminhos de busca necessários para se atingir o objetivo necessário. O objetivo principal da interface é tornar a utilização do sistema fácil e agradável, eliminando possíveis complexidades ocasionadas na utilização desse sistema. Aplicabilidades. Não adiantaria termos sistemas especialistas se eles não fossem aplicáveis. Temos vários, dentre eles podemos citar o MySim, para diagnóstico de doenças infecciosas, o Prospector, utilizado no auxílio à tomada de decisão sobre a exploração de minerais, iLab, que é o dimensionamento de transporte, tem como principal objetivo de permitir a configuração do número de unidades de transporte ideal para a executação de tarefas de transporte de matéria-prima a partir de determinadas fontes pré-especificadas. O Animal, que consegue diferenciar os animais. Temos até o Tom, que ajuda a achar problemas nos tomateiros. Interessante, não? São várias as aplicabilidades do sistema especialista. Mas, infelizmente, os sistemas especialistas apresentam também alguns problemas e limitações. Destacamos aqui a fragilidade, a falta de metaconhecimento, a validação e a confiança. A fragilidade, como os sistemas especialistas somente têm acesso ao conhecimento altamente específico do seu domínio, não possuem conhecimentos mais genéricos quando a necessidade surge, isto é, ele só sabe aquilo que ele sabe. Qualquer coisa fora daquele conhecimento, daquele domínio, ele não vai te dar resposta. A falta de metaconhecimento. Como os sistemas especialistas não possuem conhecimento sofisticado sobre sua própria operação, eles não conseguem raciocinar sobre o seu próprio escopo e restrições, até onde ele pode ir. A validação é um outro problema, pois a medição do desempenho dos sistemas especialistas é muito difícil, porque não sabemos quantificar o uso do conhecimento. Agora, o que mais ressalta aos olhos é a confiança. Sim, a confiança. Os usuários ainda têm muito receio em usar os sistemas especialistas. Eles preferem um ser humano para resolver seus problemas, enquanto os sistemas especialistas facilitariam e tornariam mais rápida a solução do seu problema. Esses são alguns problemas e limitações que nós enfrentamos. E assim, nós chegamos ao fim da nossa apresentação e passamos pelos conceitos, o conceito do que é um sistema especialista, que é o paradigma da inteligência computacional, que emula o comportamento de um especialista humano. Vimos algumas vantagens, como a redução dos custos, como a disponibilidade, que o sistema está sempre disponível. Vimos a estrutura base dos sistemas especialistas, que é geralmente composta por 3 elementos: uma base de conhecimento, um motor de inferência e uma interface com o usuário. Vimos também algumas aplicabilidades, como a do tomateiro, achar problemas nos tomateiros, é o Tom. Temos muitas outras aplicabilidades. E vimos algumas limitações
alguns problemas que os sistemas especialistas apresentam, como a falta de confiança do usuário, sobre a validação sobre a confiabilidade devido a ele ter apenas conhecimento único daquele domínio e se for perguntado sobre outra coisa ele não saber responder. Foi muito bom conhecermos o início dessa ideia de sistemas especialistas. E eu deixo para vocês uma frase de um grande homem, que sobre o computador ele disse: o homem ainda é o computador mais extraordinário de todos. Agradeço a todos e até uma próxima vez. Obrigado.